A senhora da aldeia escocesa de Blackburn, Susan Boyle, entrou nas nossas vidas como se fosse um conto de fadas da vida real. Passou por anos de sofrimento por ter recebido diagnósticos errados de problemas de saúde e por ter sofrido de bullying quando era jovem. Mas depois, em 2009, a sua voz estreou-se no Britain's Got Talent e todos ficaram impressionados. Foi como magia. Susan conquistou milhões de fãs e bateu recordes de vendas com o seu primeiro álbum, que liderou as tabelas no Reino Unido e nos Estados Unidos e se tornou o álbum mais encomendado da Amazon de sempre. Susan tornou-se uma personificação viva da fé e do otimismo, como resultado da sua notável perseverança e do seu triunfo. A sua viagem inspiradora exemplifica o poder da fé e da determinação perante a adversidade, mostrando que todos podem criar o seu próprio conto de fadas se colocarem o seu coração nele. De origens modestas a um sucesso surpreendente, Susan Boyle, uma das vozes mais notáveis do nosso tempo, superou obstáculos durante toda a sua infância. Apesar de ter nascido em Blackburn, na Escócia, em 1961, Susan teve uma infância difícil. Ela passou por momentos difíceis desde o início. O comprometimento cerebral causado pela privação de oxigênio após o nascimento foi um diagnóstico que impactou a vida de Susan desde o início. Viver em Blackburn era difícil para a família Boyle, que não era rica. Uma pequena casa num bairro industrial era o lar da família Boyle, Patrick e Bridget, os seus pais. Lutaram bravamente para criar os seus 10 filhos. Apesar das adversidades, Bridget, uma talentosa pianista e taquígrafa, trabalhava incansavelmente para sustentar a sua família, enquanto Patrick, um veterano da Segunda Guerra Mundial, trabalhava arduamente numa exploração mineira. Susan tinha muito para fazer com a sua numerosa família e com as suas precárias circunstâncias financeiras. O trauma do bullying e do abuso que Susan sofreu quando era jovem persegue-a até hoje. Os bullies consideravam-na uma presa fácil por causa das deficiências cognitivas e físicas causadas por danos cerebrais. Susan suportou o desprezo e a violência física dos seus colegas de turma, para além da insensibilidade e dureza de alguns educadores durante todo o seu tempo na escola. Ela já estava socialmente isolada e traumatizada pelas suas frequentes convulsões excruciantes, que foram erradamente diagnosticadas como PHDA e epilepsia. Infelizmente, a vida acadêmica de Susan foi severamente afetada pelas suas convulsões regulares, o que levou à falta de compreensão e tratamento por parte dos seus colegas. Alguns dos seus educadores, que não reconheceram a gravidade da sua doença, recorreram a castigos severos, incluindo o uso de cintos, caso não prestasse atenção às aulas ou apresentasse comportamentos estranhos. O espírito da pequena Susan ficou profundamente ferido por tudo o que passou, mesmo em casa. A Susan tinha dificuldades que não paravam junto aos portões da escola. Patrick era um rapaz decente e trabalhador, mas tinha um pavio curto e atacava Susan sempre que se zangava. Sentia-se insegura e sozinha na sua própria casa por causa da violência física e mental do pai. Apesar do seu amor e preocupação, a mãe de Susan, Bridget, piorou, sem querer, as coisas para Susan. Bridget era super protetora porque estava preocupada com a saúde de Susan, o que atrapalhava o seu desenvolvimento em autoconfiança e resiliência. Apesar das suas intenções amorosas, este escudo dificultou que Susan se tornasse uma jovem mulher independente. Aos 25 anos, Susan teve uma, e a recordação desse momento é uma das mais traumáticas. Este rapaz, John, era um interesse romântico passageiro de Susan, mas os pais dela, principalmente o pai, eram contra a relação porque achavam que ela não tinha maturidade e independência para fazer as suas próprias escolhas. A intromissão dos pais acabou com o romance e Susan sentiu-se sufocada pelo seu domínio mais uma vez. Apesar de todos estes obstáculos, como é que Susan Boyle alcançou o estrelato à escala mundial? À medida que exploramos mais profundamente a sua narrativa comovente, convidamo-lo a juntar-se a nós. Os pais de Susan Boyle acenderam o fogo pela música no coração da filha quando esta era muito pequena. Bridget tinha excelentes habilidades com o piano e Patrick atuava em clubes do bairro. Ela foi profundamente afetada por ambos. A música enchia a sua pequena casa em Blackburn, proporcionando a Susan um refúgio temporário das dificuldades da sua existência. Susan encontrou significado e felicidade no seu canto, que floresceu neste ambiente. A Susan tinha um objetivo muito claro em mente. Mas chegar lá não foi nada fácil. Tinha uma capacidade excepcional, mas divulgar o seu nome não foi nada fácil. Susan teve várias rejeições antes da sua audição transformacional para o Britain's Got Talent.
Participou em vários concursos e eventos na vã esperança de conseguir uma grande oportunidade. Para além da constante enxurrada de críticas e falhas de comunicação que sofreu ao longo da vida, estas rejeições foram devastadoras a um nível mais íntimo. Susan fez audições para o programa de TV My Kind of People, de Michael Barrymore. Em 1995, cantou uma versão da música I Don't Know How to Love Him, de Jesus Christ Superstar. Susan encontrou o ridículo em vez de apoio e aprovação. Parecia desleixada e tanto a multidão como Barrymore riram-se dela por causa disso. Não por causa da sua capacidade de cantar. Teria sido fácil para Susan deixar que este acontecimento traumático a destruísse, mas manteve a sua determinação. Susan continuou a poupar o suficiente para gravar fitas demo ao longo dos anos seguintes, enquanto persistia em seguir a sua ambição. Usando as suas poupanças, ela gravou 3 demos num estúdio próximo em 1998. Killing Me Softly, Cry Me a River, and Don't Cry for Me, Argentina. Ela enviou então estas cassetes para diferentes editoras, programas de TV e estações de rádio na esperança de que alguém as ouvisse. O sucesso abandonou-a e as rejeições continuaram a acumular-se, não importa o quanto ela tentasse. Susan perseverou porque tinha uma fé inabalável em si própria e porque a mãe sempre a incentivou. Bridget encorajou repetidamente a filha a seguir as suas paixões porque sabia que ela tinha um grande potencial. Em 2009, Susan fez a escolha que mudaria a sua vida e fez uma audição para o Britain's Got Talent, inspirada pela fé e pelas palavras encorajadoras de Bridget. O programa de talentos britânico Britain's Got Talent recebeu Susan na plataforma a 11 de abril de 2009. Era difícil imaginar uma mulher de 47 anos com a sua aparência e modos humildes como uma celebridade de Hollywood. Susan apresentou-se aos jurados e ao público cético e partilhou o seu sonho de seguir os passos de Elaine Paige como cantora profissional. Sorrisos irônicos e sobrancelhas levantadas saudaram a sua chegada. Um reflexo da falta de expectativa dos jurados e do público. De seguida, Susan começou a cantar a canção I Dreamed a Dream, de Les Misérables. A sua voz era tão expressiva e autoritária que gelou a sala à primeira nota. Um sentimento de admiração e respeito substituiu a dúvida. Simon Cowell, o juiz notoriamente crítico, pareceu chocado. A atuação foi o maior apelo para acordar de sempre. De acordo com outra jurada, Amanda Holden, houve aplausos de pé e aclamação, enquanto a primeira impressão do público foi completamente desmentida. Os utilizadores do YouTube ficaram loucos com o vídeo da audição de Susan, que rapidamente ganhou milhões de visualizações. Pessoas do mundo inteiro reagiram à sua performance e ela tornou-se famosa da noite para o dia. A sua voz era tão majestosa, mas o seu olhar era tão modesto que comoveu muitas pessoas. A narrativa do seu triunfo contra as dificuldades para mostrar a sua capacidade teve repercussões entre pessoas de todo o mundo. A inesperada proeminência, porém, foi acompanhada de uma tremenda tensão. De repente, o mundo voltou a sua atenção para Susan, que até então levava uma existência reservada. O nível de interesse público e de atenção dos mídias foi tremendo. Susan teve dificuldade em dar o salto da obscuridade para fugir da fama. As pressões da fama e as expectativas que os outros tinham sobre ela eram demasiado para ela suportar. Após o fim do Britain's Got Talent, Susan Boyle iniciou um novo capítulo na sua vida. Um capítulo repleto de triunfos incríveis e obstáculos formidáveis. Contudo, o sucesso rápido veio acompanhado de uma pressão tremenda. Após o seu lançamento em novembro de 2009, o seu primeiro álbum, I Dreamed a Dream, atingiu marcos incríveis de imediato. Na sua primeira semana de lançamento no Reino Unido, o álbum vendeu mais cópias do que qualquer outro álbum de estreia na história. Liderou também as tabelas em mais de 21 países. I Dreamed a Dream consolidou a posição de Susan como uma sensação musical mundial e rendeu-lhe quase $5 milhões em apenas alguns meses, graças às vendas de mais de 9 milhões de cópias em todo o mundo. A tensão e o estresse sem precedentes vieram com o estrelato inesperado de Susan. Foi subitamente colocada sob os holofotes depois de levar uma vida de relativa reclusão. Para Susan, as exigências da fama, juntamente com as dos seus admiradores na imprensa, eram insuportáveis. Foi ao hospital depois do Britain's Got Talent, porque estava muito exausta e estressada. Teve de fazer uma longa pausa para recuperar do impacto mental que a fama e a agenda preenchida lhe causaram. Os problemas afetaram a sua vida familiar tanto quanto a sua saúde mental. A relação de Susan e do seu irmão Gary passou por momentos difíceis devido a problemas financeiros.
Susan deu uma grande quantia de dinheiro a Gary, que quis ajudar e teve compaixão para que ele pudesse preservar a sua empresa falida. Para ser mais preciso, ela salvou a empresa de Gary da insolvência, emprestando-lhe 75 mil libras. Infelizmente, isto causou muita falta de comunicação e discussões na família. Ainda mais estressante para Susan foi a acusação de Gary de que não estava a oferecer assistência suficiente. Os desentendimentos sobre dinheiro prejudicaram os laços familiares e contribuíram para um ambiente já tenso e incompreendido. Susan teve de lidar com acontecimentos terríveis que colocaram a sua segurança em risco, para além de disputas familiares. Por diversas vezes, indivíduos não identificados invadiram a sua casa em Blackburn. Susan chegou à casa depois de uma saída à noite em 2010 e viu um adolescente posicionado nas escadas de sua casa. Felizmente, ninguém levou nada, mas ela ainda estava bastante preocupada e inquieta depois do sucedido. Em 2011, outro incidente perturbador ocorreu quando um fã dedicado tentou entrar no seu quarto de hotel em Liverpool enquanto ela atuava. Este admirador fez com que Susan se sentisse assustada e insegura enquanto aguardava nervosamente a sua chegada ao seu quarto de hotel. Sentiu-se ainda mais exposta e ameaçada na sua própria casa por causa destes acontecimentos, o que aumentou os seus níveis de ansiedade. Tanto a tenacidade pessoal de Susan Boyle como as muitas homenagens que recebeu durante a sua carreira contribuíram para a sua ascensão meteórica à fama. Ela causou impacto com a sua incrível capacidade, que foi reconhecida internacionalmente. Ganhar muitos prêmios de música do mundo, que homenageiam os artistas musicais mais vendidos de cada região importante do mundo, foi uma grande conquista para Susan. Com vendas recorde e nomeações para os Grammys pelo seu primeiro álbum, I Dreamed a Dream, provou que o seu lugar era no mundo da música. Juntamente com estas honras, Susan recebeu também vários prêmios Billboard Music Awards que reconheceram os músicos mais talentosos dos Estados Unidos nesse ano. O Guinness World Records reconheceu-a como a artista mais velha a alcançar o primeiro lugar com um álbum de estreia e o álbum de estreia feminino mais vendido no Reino Unido, comprovando ainda mais a sua imensa popularidade. O impacto de Susan estendeu-se para além dos Estados Unidos. Recebeu o Area Music Awards em reconhecimento do seu sucesso no mercado australiano. Os Scottish Music Awards reconheceram-na pelas suas conquistas na música e na cultura da Escócia, lugar onde nasceu e cresceu. Em 2012, Susan foi nomeada oficial da Ordem do Império Britânico, OBA, pelas suas contribuições para a música e filantropia, o que é considerado uma das maiores distinções que recebeu. As suas notáveis realizações artísticas e de caridade são destacadas por esta honra que lhe foi concedida pela coroa britânica. Com mais de 25 milhões de cópias vendidas a nível global, Susan Boyle acumulou mais de 120 álbuns com certificações de platina e ouro. A sua ascensão à fama é uma homenagem à sua extraordinária capacidade e determinação. E a sua narrativa de ter surgido do nada como cantora é uma inspiração para milhões. Ficou profundamente impactada pelos arrependimentos e pela perda de entes queridos, mesmo tendo realizado grandes feitos profissionalmente. Em 2007, a mãe de Susan Boyle, Bridget Boyle, faleceu. A sua mãe não era apenas a sua melhor amiga, mas também a sua maior incentivadora. Ao afirmar constantemente as capacidades de Susan e ao incentivá-la a continuar, Bridget ajudou Susan a seguir o seu coração na sua busca pela música. Susan não só perdeu um dos pais com a morte da mãe, como perdeu a sua melhor amiga. Um enorme buraco abriu-se na vida de Susan depois de a sua mãe ter falecido. Ela sentiu que um pedaço dela estava em falta durante o seu longo período de tristeza e isolamento. A morte de Bertie McCaw, vítima de cancro, em 2015, foi outra perda devastadora para Susan. Ao longo da vida e carreira de Susan, Bertie esteve ao seu lado como uma irmã e uma amiga leal. Susan voltou a sentir a angústia da perda com a notícia chocante da morte de Bertie. Como resultado da perda de entes queridos, a saúde mental de Susan sofreu um impacto grave. Sentia-se frequentemente solitária e vazia devido aos espectros persistentes da mãe e da irmã, a quem amava muito. Tanto a saúde mental de Susan como a sua vida pessoal foram profundamente afetadas por estas tragédias. Susan lamenta há muito tempo a sua infertilidade. Ela mencionou-o como um dos seus maiores arrependimentos em várias entrevistas. A Susan é muito só e insatisfeita, embora tenha conquistado muito na sua vida profissional. Ela gostaria de ter filhos para partilhar os altos e baixos da vida. Para satisfazer este desejo, também pensou em adotar uma criança.
Susan falou sobre os seus filhos e a sua intenção de adotar um. Espera aqui! Ao dar amor e carinho a uma criança infeliz, esta lhe possa oferecer prazer e alegria. O seu desejo de se tornar mãe é um reflexo da sua personalidade atenciosa e amorosa, assim como o seu desejo de ajudar os outros. As circunstâncias atuais continuam a colocar novos obstáculos no seu caminho. E a saúde é sempre uma grande preocupação. Susan teve de fazer ajustes rápidos e significativos no seu estilo de vida após receber o diagnóstico de diabetes tipo 2 em 2012. Um alerta. O diagnóstico de Susan fê-la encarar os factos sobre a sua saúde e os ajustes que precisaria de fazer para lidar com a doença. As modificações na dieta estavam entre os ajustes mais importantes que Susan teve de fazer. Desde que se conseguia lembrar, os doces e o chocolate em particular traziam-lhe imensa alegria e consolo. Por outro lado, reduzir a ingestão de açúcar e optar por opções alimentares mais saudáveis foram cruciais para o controle da diabetes. Em resposta a este desafio, Susan reduziu drasticamente o açúcar e substituiu-o por uma dieta rica em produtos frescos, carnes magras e outros alimentos saudáveis. A importância da saúde de Susan motivou-a a perseverar perante os desafios desta mudança. Além de fazer modificações na sua alimentação, Susan incluiu exercício físico regularmente no seu dia. Caminhar foi um dos seus primeiros exercícios e, à medida que o seu condicionamento físico melhorou, começou a praticar velocidades mais elevadas e distâncias mais longas. Estas caminhadas não só ajudaram no controle da diabetes, como também lhe deram um impulso psicológico e emocional, o que a manteve otimista e focada nos seus objetivos. Mais tarde, na idade adulta, Susan descobriu que tinha diabetes e notícias de saúde mais devastadoras. Durante muito tempo, ela acreditou erradamente que a sua deficiência cerebral tinha sido causada pela falta de oxigênio no nascimento. Sentia-se diferente em relação a si própria e a forma como as outras pessoas a viam por causa deste diagnóstico incorreto. Mas uma segunda opinião determinou que ela sofria realmente da síndrome de Asperger, um subtipo de PA. Susan sentiu uma nova sensação de conforto e clareza após receber o seu diagnóstico, o que lançou uma nova luz sobre as suas experiências e ações. Depois de Susan ter descoberto que tinha síndrome de Asperger, conseguiu lidar melhor com as situações sociais e com a sua condição. As pessoas com síndrome de Asperger tendem a ter dificuldades em interagir com outras pessoas, apresentam atividades repetitivas e têm interesses intensos. Uma indicação de quão seriamente Susan leva a sua profissão de cantora é o seu compromisso inabalável com ela. A sua vida e sentido de autoconsciência foram muito melhorados ao receber assistência e orientação adequadas após receber o diagnóstico preciso. Depois de ultrapassar um grande obstáculo de saúde após o outro, Susan sofreu um pequeno acidente vascular cerebral em abril de 2022. Como a sua fala e os seus movimentos foram prejudicados pelo acidente vascular cerebral, foi um grande revés para a sua saúde e perspectivas profissionais. Os AVC podem causar muitos problemas. Por isso, foi um acontecimento terrível para Susan e a sua família. Susan continuou a enfrentar a sua recuperação com a mesma determinação que a definiu durante toda a vida. Apesar da gravidade da situação, a recuperação foi uma provação dolorosa. Com a ajuda dos seus fisioterapeutas e terapeutas da fala, Susan lutou incansavelmente para restaurar os seus talentos. Enfrentava árduas sessões de tratamento todos os dias, num esforço para recuperar as suas forças e melhorar a clareza da sua voz. Foi um procedimento trabalhoso que exigiu muita paciência e persistência. Com a ajuda dos seus entes queridos e admiradores, Susan recorreu à sua força interior e perseverou. Avanços incríveis na reabilitação de Susan foram alcançados até o ano de 2023. Uma enorme força motriz foi a sua vontade de regressar aos palcos. Após a sua ascensão meteórica à fama no Britain's Got Talent, decidiu regressar ao programa e atuar mais uma vez. A sua determinação e sucesso perante as dificuldades estavam incorporados no seu objetivo. Susan fez o seu regresso triunfal ao Britain's Got Talent em junho de 2023, impressionando os jurados e o público com a sua performance hipnotizante. Enquanto Susan cantava o êxito original mundialmente famoso, I Dreamed a Dream, a sua voz assumiu uma nova intensidade, refletindo as provações e os triunfos que tinha superado. A reação do público foi absolutamente eletrizante, com palmas entusiasmadas e ovações de pé. O seu regresso triunfante foi uma homenagem à sua resiliência perante a adversidade, tanto quanto à sua capacidade de cantar. A história do percurso de Susan Boyle é de uma notável perseverança e determinação.
Susan demonstrou que a capacidade e a determinação genuínas podem superar qualquer desafio, partindo das suas origens modestas em Blackburn, na Escócia, para o panorama internacional. Que podemos perseverar perante a adversidade e concretizar as nossas ambições é uma lição que podemos retirar da sua história. Enquanto seguia uma carreira na música, Susan enfrentou várias rejeições, mal-entendidos e atos de intimidação. A diabetes e um distúrbio neurológico não diagnosticado eram dois dos seus principais problemas de saúde. O amor e o incentivo da sua família e a sua dedicação à música permitiram a Susan perseverar perante estes obstáculos. Ao triunfar no Britain's Got Talent, tornou-se uma inspiração para muitos que ouviram dizer que não podiam fazer o que queriam na vida. Anime-se, siga os seus sonhos e continue. Esta é a mensagem de Susan. A sua força e determinação perante as dificuldades devem motivar-nos a valorizar o que nos torna especiais, a perseguir as nossas paixões e a continuar a acreditar no futuro, mesmo quando este parece mais sombrio. A sua história ecoa as palavras de Walt Whitman, que disse a famosa frase: mantenha o rosto sempre voltado para o sol e as sombras ficarão atrás de si. Quem precisar de um lembrete do valor da perseverança e da busca dos próprios sonhos, beneficiará de ouvir a história de Susan. Qualquer pessoa interessada em continuar a discussão sobre a viagem de Susan pode fazê-lo deixando um comentário abaixo. Para garantir que não perde mais nenhuma história fascinante e enigmática envolvendo as suas celebridades favoritas, subscreva o nosso canal. Agradecemos por ter dedicado o seu tempo para assistir ao nosso vídeo. No próximo vídeo, vemo-nos em breve.